Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O programa ISTV Cidade abriu espaço para falar sobre a saúde do homem. Aqui ao meu lado, Dr. Luciano Cartafina, esse expert em saúde do homem e que vai nos dar alguma palhinha aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. Muito obrigado, Paulo, por me dar essa oportunidade de passar o seu distinto público. Alegria para nós. Você sabe disso, você é um homem que gosta de trazer as informações, a gente te ouve todos os dias. Muito obrigado. E é muito importante a gente falar sobre a saúde do homem, né, Paulo? A saúde do homem num todo. Exatamente. Não só doutor aquela Luciano, saúde prostática. Antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando aqui em off, eu dizia para ele, doutor, antigamente a gente ia falar da saúde do homem, falava só de próstata e tal, aquela história do preconceito e tudo mais. Hoje em dia mudou um pouco, né, doutor? Mudou muito, né, Paulo? Porque hoje a gente tem que ver o jovem também, né? É muito importante você, jovem, que está me vendo, né? Porque antes, até os 40, a testosterona, que é o nosso hormônio masculino, ele faz você ficar muito ativo, muito agressivo, sabe? Não achar que nunca vai morrer. Então, é muito importante você cuidar. Por exemplo, Paulo, a gente fala da saúde do homem, que já foi dedicado ao homem, o 15 de julho, certo, que é o dia do homem, assim como a mulher 8 tem de março. o 8 de março. Esse dia é dedicado no mundo inteiro ao homem, na sua saúde geral, não só saúde urológica, neurológica, psiquiátrica, cardiológica, principalmente no jovem, acidente de automóvel, de moto, né? Assassinatos. Então, tudo isso a gente tenta nesse 15 de julho incutir na cabeça do jovem que ele precisa se cuidar para não precisar de partir antes da época que ele deveria viver, né? Certo, é isso aí. E a saúde prostática, a gente sabe que é a doença que mais mata o homem. Com certeza. É a doença mais prevalente no homem. Só tem só aquele câncer de pele não melanoma que é mais prevalente. Que é mais prevalente. Mas no mundo todo, né, doutor? No mundo todo é assim. Agora, doutor Luciano, tem uma curiosidade que eu sempre tenho, sempre que eu posso falar com um médico, com alguém que se dedica a essa parte da medicina, eu pergunto, o que a ciência já nos traz hoje em relação, por exemplo, à saúde do homem preto, que eu sei que tem uma prevalência maior no caso do câncer de próstata. Por que isso? E geneticamente, eu não dou conta de te explicar isso, né? Quando eu falo né? A ciência. A ciência em si. A gente sabe que o negro realmente, né? Certo, a palavra que você falou é preto, né? Que é preto. Hoje em dia politicamente correto. O politicamente correto. E a gente sabe que é 3 a 4 vezes mais frequente no homem preto do que no homem branco. E no amarelo. O amarelo é o que menos tem. Por que o amarelo menos tem? Provavelmente é alimentação. Pode ser. Esse é o principal. Você pega um negro, por exemplo, vamos botar um chinês. Lá na China é menor índice de prevalência do câncer de próstata. Certo. Se você mudar esse chinês para Nova York e lá aquelas dietas de hambúrguer, cheeseburger, etc., gordura nitrogenada, aquela coisa toda, o que vai acontecer? A prevalência, ele vai ter muito mais chance de ter o câncer de próstata, estou falando da próstata, do que aquele chinês que está lá na China. Ou seja, a alimentação, como sempre, outra coisa, forte. A genética. Genética é importante. Se o seu pai teve câncer de próstata, você tem, no mínimo, 5 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se o seu irmão tiver, se você tiver um pai, um irmão, outro irmão, você pode se preparar. Aí a prevenção começa aos 40 anos. Certo, certo. Em quem tem parentes com câncer de próstata, a partir dos 40. A raça negra também, a partir dos 40. O que significa isso? O que é o exame que a gente faz, gente? É um toque retal, tá? Onde eu vou ver, se você fechar sua mão, Paulo, com força, essa parte da mão macia é a parte da próstata que não tem câncer. E essa parte do ossinho aqui que você toca, seria o que eu toco a hora que eu examino. Entendi. Tá? Então, a prevenção do câncer de próstata se faz como? Naqueles homens, então, negros e que têm histórico familiar, a partir dos 40 anos, tá? Com toque e aquele exame de sangue, que é o exame do PSA, que é uma proteína produzida pela nossa próstata. Não tem como, doutor, fazer o que seria só o sangue e avaliar bem o paciente. Não tem como. Você fez uma pergunta boa demais, a conta. É muito comum o paciente chegar... Muita gente fala isso. Nossa, é muito comum o paciente chegar no consultório e falar, não, doutor, eu faço PSA há 15 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, tá dando e é normal, sempre normal.
Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem câncer de próstata, eu falei para vocês que o PSA, essa proteína produzida pela próstata. Isso. E no câncer de próstata ele aumenta 10 vezes mais quando o câncer é um câncer comum. O que é um câncer comum? É aquele câncer que não é onde a célula cancerosa não é muito diferente da célula normal. Certo. Agora, quando a célula cancerosa prostática for indiferente, mas completamente diferente da célula normal, às vezes ele não produz PSA. Então, eu já peguei paciente, já operei paciente com PSA de 0,8, quando o normal hoje é de 0 a 2,50. É o que a gente considera hoje normal. Era 4, agora é 2,50. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, sabe? O PSA ele não é fidedigno. Com o meu dedo eu acerto em torno de 70%. Certo. Se o indivíduo tem câncer. Com o PSA, 28%. Então, a gente vê que por aí... Faz a combinação dos dois testes. Sim, aí vai para 98%. Tá certo. Doutor, o senhor também, falando nessa história da saúde do homem como um todo, né? Tem outras partes do homem que o senhor estuda, que eu sei, né? E dentro desse tratamento aí urológico, acaba que o senhor, né, esbarra como médico experiente que é, problemas renais. O homem hoje está acompanhando melhor esses problemas, porque a gente sabe que se você faz a detecção precoce de qualquer tipo de doença, não só de câncer, né, a gente tem mais chance de viver mais, né? O que o senhor tem visto nesse perfil masculino do Uberabés? Você tocou num assunto muito bom, né? E nisso, Paulo, mais uma vez a mulher tem um papel importantíssimo, sabe? A mulher da gente fica assim, vai no médico, vai no seu urologista, vai no cardiologista, vai no médico, você está com muito problema de estômago, vai no médico de estômago. Então, isso é uma coisa importante, gente. Até os 40 anos eu costumo falar, Paulo, que a saúde vai. Mas a partir dos 40 anos a coisa começa a mudar. Da saúde sexual à saúde física, orgânica, tudo, o seu cérebro. Você imagina, Paulo, que todo dia, por exemplo, vamos falar do pulmão. Todo dia, todos nós perdemos uma pequena quantidade de alvéolos, que são as células pulmonares que fazem a troca gasosa. Certo. Todo dia nós perdemos com o envelhecimento. Se você não faz o exercício, agora se você fuma, o que acontece? Além daquela célula, daquele alvéolo normal que você está perdendo pelo envelhecimento, você vai perder também aquele que está sendo entupido pela nicotina, sabe? Isso a gente tem que explicar. Então, o seu fígado vai piorando a condição, o seu coração, as suas artérias. Então, gente, o que o Paulo falou, para a gente chegar para você ir longe, né? Na vida, que vale a pena quando você tem ainda mais quando a gente tem uma família feliz, sabe? Isso. Vale a pena, quanto mais você prolongar a sua vida, se cuida. Então, você tem que ir, normalmente, o meu paciente, eu falo, urologista e cardiologista. Isso aí não tem papo. Não tem como fugir. E outra coisa importantíssima, Paulo, uma coisa que eu quero que vocês gravem isso. Escarrou, fez xixi, fez cocô, olha o que sai de dentro de você. Isso aí te mancha, caroço, testículo, nós homens, palpar o testículo. Nós temos câncer de mama também, Paulo. Sim. Então, o homem tem 1% do câncer do homem, está na mama. Incidência, mas tem. É 1%, mas existe. Quando dá, extremamente grave. Então, não custa nada todo mês, uma vez por mês. O dia que a sua esposa for examinar, que ela se autoexamina, o dia que ela for examinar o mamar dela, você pede para ela te lembrar, fala, examina o seu, que é passar a mão cruzada, a mão direita no mamar esquerda, a mão esquerda no mamar direito. Se tiver algum caroço, procurar um médico. Você não precisar de morrer de uma doença que, como o Paulo falou, é rara. Mas quando acontece, ela é altamente agressiva. Você trabalhou com o Scandiúzio, com o Delcio, que é uma das maiores autoridades do Brasil em câncer de mama. Não abro mão, é ele mesmo, tá entendendo? O cara sabe tudo sobre isso e você, por conseguinte, você ficou pegando alguma coisa dele. Com certeza, e ao lado de outro conhecedor profundo da saúde masculina, a gente acaba aprendendo sempre mais. Doutor, outro assunto que a gente sempre, que pode, né, pede para o médico trazer para a nossa audiência, né? Impotência sexual, tratamento, o que nós temos de novidade? A medicina tem feito milagre, eu diria, né? Você não tem a dúvida, né? Paulo, eu comecei a mexer com disfunção erétil ou impotência, um programa do Gonzaga, na nossa televisão hoje. Me lembro, saudoso. ISTV. Poxa, o Gonzaga era um cara do peito esquerdo, que Deus o tem. Deus o tem. Mas mudou muito, né?
Então, eu mexo com disfunção erétil desde 1985. Experiência. E eu sempre falo, porque são 38 anos mexendo com isso. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que só é impotente, Paulo, quem quer. Né? Só é impotente quem quer mesmo. Estou olhando para você e te falando isso. Hoje, a medicina tem comprimidos, vocês sabem. Gente que não pode tomar o comprimido ou no qual ele é contraindicado, você tem injeções que a gente faz dentro dos corpos cavernosos. Sim. A gente tem 2 tubos no nosso pênis que fazem com que ele levanta, né? E tem isso. E se por acaso o paciente não aceita a injeção, não pode tomar comprimido, quer ter relação sexual e quer uma parceira, a esposa, a amante, a namorada, que quer ter relação sexual, nós vamos colocar em última análise a prótese peniana. Essa prótese peniana é um aparelho que numa outra próxima vez eu posso trazer aqui para mostrar. Seria ótimo, doutor. Né? Ela a gente coloca, para você ter ideia, sem ônus nenhum. Hospital Escola, gente, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá a gente está lá também há 45 anos. Estou nativo ainda, eu não aposentei. Aqueles que acham que eu não estou trabalhando mais, eu estou num furor hoje de trabalho, graças a Deus, sabe? Consultório, hospital, escola. Inclusive hoje eu estou de plantão. Quantos anos de idade, doutor? Eu estou com 72, vou fazer 3 agora trabalhando, filho. Em setembro, se Deus quiser, no 16 de setembro eu estou fazendo meus 73. Então lá, Paulo, toda segunda-feira... Pelo SUS. Pelo SUS, o paciente não precisa te preocupar. Se você tiver um câncer de próstata e tiver que ser operado do câncer de próstata, e com isso, se o indivíduo tem mais de 60 anos, ele sai praticamente impotente da cirurgia. Porque a gente acaba, independente de ser robô, ser laparoscópica, ser cirurgia aberta, né? Independente disso, se você tiver mais de 60, com certeza você vai sair impotente. Aí você tem em 2 anos uma chance grande aí de 30% de recuperar. Os outros 70% eu tenho que resolver ou com comprimido, ou com injeção, ou com a prótese. Não que a prótese seja o pior, ela é definitiva. Certo. Uma vez que eu coloquei a prótese peniana o médico vai tentando outras maneiras até chegar lá. É isso aí. Entendi. Agora, doutor, são métodos que têm trauma, com dor, com intervenção cirúrgica invasiva? Como é que é esse tratamento? A colocação de prótese, inclusive, a gente pode fazer até com anestesia local, para você ter ideia. Do indivíduo fazer e ir embora. Eu não sou muito a favor disso, sabe? Eu sou mais a favor de fazer... do paciente nem ver o que eu estou fazendo nele, né? Ser anestesiado. Hoje a gente faz uma peridural. Ele pode até ir embora no mesmo dia, sem problema nenhum. Certo. Né? A dor no pós-operatório é uma dor perfeitamente suportável e controlável por esses analgésicos de última geração que a gente tem. O indivíduo pode, depois disso, vai ter relação com 40 a 60 dias após o implante. Né? O que o implante vai dar para ele? O desejo é o mesmo. O que ele vai dar para ele é o poder de penetrar na parceira. Isso. Aí o indivíduo fala assim, doutor, mas ele goza, ele tem orgasmo normal? Eu falei, é normal. Se você tinha antes, você vai ter do mesmo jeito. A prótese vai te dar o poder de fazer a penetração vaginal, onde você quiser. Sei lá. Maravilha. Doutor, para a gente encerrar, um assunto também, vasectomia. O senhor recomenda, se o cidadão chegou num ponto que ele fala, não, já tenho filhos, os filhos estão grandes, tal, preciso fazer, o senhor recomenda, uma intervenção? É o melhor método que existe de contracepção, né? Para evitar, não tem dúvida. Para você que está me escutando, para a senhora que está me escutando, passar para o seu marido, seu parceiro, não tem nada a ver com impotência, nada. Tá? O que a gente faz é ter um canalzinho que leva o esperma do testículo para a próstata e lá para a vesícula seminal e para o ducto ejaculador, para ele sair a hora que a gente namora, a hora que a gente tem prazer. O que eu faço é tirar um pedaço desse canal. O indivíduo, ele tem que fazer a vasectomia, a gente tira um pedacinho dos dois, tem um canal de cada lado do testículo. Certo. E ele tem que ficar mais ou menos, tem que ejacular umas 15 vezes depois da cirurgia, até limpar todo aquele espermatozoide, né? Nada a ver com impotência, eu falei para vocês, te devolve uma vida normal para o casal, a esposa vai ficar super grata, a parceira super grata por você ter feito isso. E não deixe de fazer. E mais uma coisa antes de encerrar, já estamos encerrando. Isso. Eu queria lembrar também para as mães, né, com crianças pequenas, das crianças. Por exemplo, nós já pegamos uma criança com câncer de próstata. Olha aí. Com 6 aninhos. 6 anos.
Então, é raro, é o sarcoma de próstata, mas existe. Então, vê com o pediatra direitinho. Por exemplo, esse ano nós já tivemos 2 tumores de testículo, Paulo, graves, com metástase pulmonar, metástase cerebral, indivíduo um de 23 e um de 25 anos. Né? Que isso. Que a gente tem que... Aquelas crianças que não nascem com o testículo no lugar, que a gente chama de criptorquidia, o testículo nasce na barriga, porque na realidade o testículo nasce onde está o rim, dentro da barriga da mãe da gente. Em torno do 6º mês, 7º mês de gravidez, ele desce para a bolsa. E às vezes tem uns que não desce. Esse testículo, ele tem uma chance maior de ter câncer naquele testículo que ficou preso, mesmo depois de você descer. E encerrar que às vezes a criança, quando faz a sua avaliação pediátrica, e à medida que ele vai chegando na adolescência, o ultrassom do testículo, que é importante, ele pode mostrar calcificações no testículo, que nesses testículos que tem calcificação, telespectador, eles também têm mais chance de ter uma doença grave, um câncer de testículo. Então, prestar atenção, aquilo que eu falei, fez xixi, fez cocô, urinou, olha tudo que sai de dentro de você. E palpação do testículo, da mama, mancha na pele, caroço na pele. Saúde do homem, saúde da mulher. Vamos cuidar para a gente poder ir longe junto com quem a gente ama. Eu quero dizer que a gente vai convidá-lo mais vezes. Tem muito assunto que a gente queria tratar aqui, mas infelizmente o tempo é curto. É cálculo renal, por exemplo. De qualquer forma, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, telespectador. Doutor Luciano Cartafina, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O assunto agora é o Geoparque Terra de Gigantes. Uberaba recebeu, na manhã desta segunda-feira, a equipe da Unesco, que vai avaliar o nosso Geoparque, o Geoparque Terra de Gigantes, que, até o momento, é candidato a Geoparque oficialmente reconhecido pela Unesco. Nós fomos até lá para conhecer, inclusive, o trabalho em campo da visita que é feita ao aspirante Geoparque. Nós fomos até o sítio de Peirópolis. Confira na reportagem. Nós pretendemos sempre de encontrar o território no melhor estado possível de desenvolvimento. Agora, como te referi há pouco, não há territórios perfeitos. Há sempre novos desafios. Não. É preciso encontrar dinheiro para tudo isto, não é? E esse dinheiro muitas vezes vem das dinâmicas que se conseguem desenvolver e que se conseguem implementar. Naturalmente que, inclusivamente, estou certo, porque isto acontece em qualquer território, há agentes de desenvolvimento que, no momento ainda, ou porque não perceberam bem o conceito, ou porque estão expectantes relativamente ao desenvolvimento do mesmo, portanto não quiseram correr determinado risco, estão um pouco a ver, como nós dizemos em Portugal, no que para com as modas. É a minha experiência no Uruguai. Eu venho de um geoparque que fica no centro-sul do país, que não tinha turismo. Nós, esse ano, estamos cumprindo 10 anos. O geoparque está cumprindo 10 anos. E posso dar certeza que agora tem empreendedores, tem pessoas jovens que estão apostando no geoparque através da venda de geoprodutos, por exemplo, que são típicos do geoparque.
E um local que não tinha turismo, agora tem hotéis, tem mais restaurantes, sabe? Tem mais serviços. Então o Geoparque, como nós falávamos, é um processo que envolve a sociedade. Então, por causa disso, um processo que vai bem devagar, bem devagar. Às vezes, os científicos estamos com a ideia que queremos as respostas imediatas, mas no Geoparque você vê os objetivos bem ao longo do tempo. Então, em 10 anos, no Geoparque Grutas de Palácio, eu posso dar fé que tem gente que está apostando, que está se afincando, porque um geoparque fica numa área rural, então as pessoas estão ficando no território por causa do geoparque. Isso eu acho muito bom. Eu, como professor, para mim foi uma experiência nova, também conversar com gestores, com quem administra o território, me tirou da academia, de minhas salas de pesquisa, e aprendi muito também, e cresci como pessoa, como profissional. Então estou muito orgulhoso de ser membro de um Geoparque. Eu gosto muito, sou super fã dos Geoparques, e estou aqui também para ajudar, para acompanhar nesses dias com o Arthur, a turma do Uberaba, da equipe do Uberaba, para encaminhar esse projeto e tomara que pronto sejam membros da rede, né? Enquanto a equipe da ISTV acompanhava o trabalho que é feito pelos técnicos da Unesco, nós conversamos também com professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, inclusive com a reitora, professora Marinalva Barbosa, que fala da importância deste projeto Geoparque Terra de Gigantes, cuja parceria tem, entre outros, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, e também a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, além do governo municipal. A universidade ela é responsável pelo Complexo Cultural de Perópolis, né? Que é o principal geossítio nesse projeto do Geoparque. E eu te diria que a importância é quando a gente olha para o nosso entorno, né? Isso aqui eu costumo dizer que ele é um espaço que respira educação. Aqui a gente tem as possibilidades de desenvolver uma série de atividades da área de pesquisa, da área de extensão, da área de ensino, entende? Então, para a universidade, como uma instituição educadora que faz parte desse projeto, eu acho que é de fundamental importância para nós as possibilidades que nós temos de integrar a universidade a uma parcela importante e histórica da sociedade de Uberaba, né? E quando a gente olha para todo o histórico, nós agora estávamos ouvindo a narrativa da aluna daqui da escola, da Francisco Peiró, contando isso aqui, a gente tem a dimensão da importância dessa relação, inclusive para a construção do próprio projeto educacional que a gente pretende com a UFTM, que é um projeto com forte integração com a comunidade, com esse aspecto histórico, com esse aspecto cultural de Uberaba. A população não entende ainda muito bem o que significa o projeto Geoparque, a importância, a dimensão dele. Então vamos partir assim para uma pergunta mais prática. Existe, por exemplo, a possibilidade da universidade trazer cursos aqui? A gente sabe que aqui a vocação é a paleontologia, é a geologia, né, as geociências. Existe essa possibilidade da universidade, digamos assim, incrementar e ter, inclusive, um campus aqui? É possível? Seria possível? Isso passa pela cabeça da reitora, da instituição? Como é que a gente fala com a população nesses termos? Então, eu acho que isso é um projeto de futuro. Eu não diria para você que isso não é possível, mas eu colocaria isso como um projeto de futuro. Há uma possibilidade, numa perspectiva de expansão da universidade, e esse é um projeto, isso é uma ação que nós pretendemos, então sim, necessariamente não precisaria ser aqui um campus. Mas como é que eu vejo a importância desse projeto? Vou pegar numa área que é a que eu mais transito, que é a área de formação de professores hoje. Essa área da universidade de formação de professores, ela dialoga muito, por exemplo, com a comunidade.
Então, este complexo aqui, esta parte, toda ela do Geoparque é de fundamental importância, mas o que a gente pensa? Que nós podemos integrar a comunidade com ações educativas envolvendo desde um museu, que, por exemplo, eu poderia trazer para cá a formação para a área de letras, atividades, projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de ensino para as áreas de licenciatura na área de letras. Nas outras áreas, nós poderíamos pensar, por exemplo, a geografia. Nós temos uma licenciatura em geografia. Aqui seria por assim dizer, um berço de formação e de diálogo com a comunidade e com as escolas. Até porque a gente consiga envolver tanto da perspectiva cultural como da perspectiva geológica, a gente trazer a formação para espaços práticos. Do ponto de vista técnico, é a confirmação de uma característica que Uberaba tem para o turismo geológico, ambiental, cultural, porque nós temos um patrimônio maravilhoso, ainda um pouco explorado pela comunidade uberabense, e a gente acredita que a vinda da Unesco vai trazer esta chancela para que a gente possa crescer do ponto de vista do turismo científico, cultural e ambiental. Como pró-reitor, o que o senhor imagina para um futuro breve? Nós tivemos uma conversa com os técnicos de manhã e eles nos explicaram que leva vários anos, né, para que tudo se forme de uma maneira bem bacana. O que o senhor imagina, assim, do ponto de vista do pró-reitor, no campo da pesquisa, do ensino, né, nesse projeto para a gente começar a sonhar um pouco também? Do ponto de vista da universidade, da Pró-Reitoria de Extensão, a gente continua um trabalho que já vem sendo feito há 4 anos e a gente vai dar continuidade porque o Geoparque ele é uma mudança de consciência da comunidade. O que nós precisamos? Nós precisamos que a comunidade apresente material que tenha potencial de turismo, então a gente vai ter que na universidade desenvolver pesquisas voltadas à cultura, voltadas ao turismo. Então a Pró-Reitoria de Extensão tem muito que contribuir no fomento de pesquisas universitárias voltadas à extensão e à criação de novos produtos que eles chamam de geoprodutos ou de produtos do Geoparque. E aí a gente vai ter o doce específico do Geoparque, a visitação, a Casa do Artesão. Então nós temos muito trabalho para fazer com que Uberaba cresça dentro do Geoparque Uberaba. Bom, Paulo, eu vejo uma grande valia em virtude da apropriação do conhecimento das geociências, porque ela faz parte do dia a dia das pessoas. Tanto que isso já está incorporado na cultura uberabense, porque em vários pontos que se visitam, tais como os dos sítios históricos culturais, alguns geossítios, algumas construções imponentes, e elas estão representando a geodiversidade de Uberaba. E, de certa forma, né, esse convívio, essa participação das pessoas nesses locais é, de fato, né, o que nós precisamos agora sinalizar esse pertencimento pelas geociências. Vamos falar um pouquinho de ponto de vista prático de geociências, por exemplo, rochas, formações rochosas que nós temos no entorno de Uberaba. Inclusive, um dos geossítios, né, tem uma amostra de formação geológica interessante. O que o senhor conta para a população que está ali e começa a entender um pouco melhor de tudo isso? Legal que a geologia de Uberaba, ela assim, embora muito simplista, ela resguarda, né, várias lacunas do conhecimento da evolução da história do planeta Terra. E dentre elas nós temos a formação Uberaba, que acaba recebendo o mesmo nome da cidade em virtude de ser um tipo de rocha que só ocorre na nossa localidade. E ela guarda, né, pelo menos nos últimos 85 milhões de anos, os dinossauros que viveram aqui na Terra. Por isso que nós chamamos que é muito fácil encontrar fósseis dentro da cidade de Uberaba. E ela, geralmente, você vai ter acesso a ela a partir do momento que se inicia alguma construção, alguma obra na prefeitura de escavação que de fato esses fósseis vêm né, à tona, né, ao nosso conhecimento. Né? Além disso, nós temos vários outros que são representados, né, por processos de formação, que são as tapiocangas, por uns que acabam conhecendo como cangas ferruginosas, mas ela está muito bem pontuada, claro que é a própria Igreja São Domingos. Né? E assim nós chegamos ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.